A paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui neste belíssimo templo, a Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, que está localizada na Rua Carolina Machado, número 174, bairro de Madureira, na cidade do Rio de Janeiro, cujo presidente é o bispo Abner Ferreira e bispa Marvi Ferreira. E estou aqui juntamente com a minha equipe para gravarmos a lição 7 da nossa revista Betel Dominical, primeiro trimestre de 2019, cujo título é Reconhecer e lidar com casos de bipolaridade. E o texto bíblico escolhido foi o Salmo 42, versículos 1, 2, 5 e 6. E estes são os objetivos da lição: mostrar o que é bipolaridade, ensinar como identificar as características da bipolaridade e apresentar a similaridade de sintomas. Antes de continuar, eu quero agradecer a você que se inscreveu em nosso canal, que curtiu, que compartilhou e que comentou. Muitíssimo obrigado por vocês terem feito isso. Gente, vocês não sabem o quanto vocês contribuíram com esta participação. Em nome da minha equipe e de toda a família Betel, muitíssimo obrigado. E eu faço aqui a grande pergunta: o que te motiva a ir à escola bíblica dominical? O que te motiva a ir à igreja? Nossas motivações devem ser adorar a Deus, glorificar a Jesus, estreitar a comunhão com os irmãos e aprender a palavra de Deus. E como a gente aprende? Lendo, vendo, ouvindo, perguntando e praticando. Pensando nisto, estou aqui para compartilhar com você e com a sua família algo extraordinário. E este extraordinário é a Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Entendo ser um assunto extremamente importante. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu quero aproveitar este momento para lhe fazer um convite. Se você ainda não é aluno da escola dominical, vá a uma igreja, a mais próxima da sua casa ou aquela que você mais se identificar. Vá assistir um culto, se informe na igreja qual é o dia e o horário que é realizada a escola bíblica dominical. Vá assistir uma aula. Se você gostar, se inscreva, se matricule na escola dominical. Eu tenho certeza absoluta que grande será o seu crescimento na graça e no conhecimento. Se você mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, seja bem-vindo a este templo. A escola dominical aqui acontece todos os domingos às 9 horas da manhã, das 9 às 11. Mas se você não puder vir à escola dominical, que tal vir domingo à noite? Todos os domingos, a partir das 18 horas, o grande culto da família. Em nome do bispo Abner e da bispa Marvi, eu lhe convido, venha e traga a sua família. Você será muito bem recebido e eu tenho certeza que você vai receber uma palavra de Deus que vai impactar a sua vida. Vamos ao foco na lição. Como eu disse, o pastor Israel Maia preparou a lição 7. E a lição 7, o assunto que ele tratou com muita propriedade é o transtorno bipolar. Trata-se de uma enfermidade que tem causado muita confusão na cabeça daqueles que convivem com indivíduos que sofrem deste mal. Pensando nisso, estudando a revista, orei a Deus e pedi direcionamento do Senhor. E de cada tópico comentada pelo pastor Israel Maia,
eu extraí algumas perguntas, algumas questões que eu trago aqui para este vídeo, porque eu entendo que, se trazidas para a sala de aula, discutida com os alunos e estudado com mais profundidade, porque o vídeo aqui é rapidinho, mas numa aula dominical é de 40 minutos a 1 hora, então vai dar para debater bem, né? Então eu entendo que o conhecimento deste assunto, a partir desse questionamento, vai nos ajudar a reconhecer, a entender e a lidar com pessoas que sofrem deste mal. No ponto 1, o nosso comentarista identificou como conhecendo o que é bipolaridade. E neste ponto eu extraí as seguintes questões para a gente estudar em classe. Como é conhecido e como também é chamado o transtorno bipolar? O comentarista cita duas fases, a maníaca e a depressiva. Qual a diferença entre elas? Quando o indivíduo apresenta um quadro de inquietação, o que ele desenvolve? O que pode fazer ou quem pode fazer um diagnóstico correto? Quem pode? Isso nós vamos falar em classe, vamos estudar. Quem é que pode? Não é qualquer um que pode dizer, não, essa pessoa é bipolar ou não. A lição esclarece isso. Importantíssimo isso. O que devemos fazer em momentos de angústia? Qual é a principal característica da bipolaridade? Tem algumas características, dentre estas, o pastor Israel Maia fala de uma que é a principal. Qual é? Como a bipolaridade pode ser classificada? E fechando o tópico 1, o que será de grande valia na avaliação do caso? Estes pontos eu tirei do tópico 1 para a gente debater e esmiuçar em classe. Agora vamos ao ponto 2. Durante o aparecimento da enfermidade, qual a grande dificuldade do indivíduo? Qual dificuldade passa a ser um complicador a mais? Dentre as dificuldades, tem uma que o comentarista diz que ela complica um pouco mais. Então a gente precisa conhecer um pouquinho mais esta dificuldade. Mas tem um detalhe. O que a palavra de Deus orienta no capítulo 10, versículo 16 do Evangelho de Mateus? O comentarista nos alerta a ficarmos atentos a uma fase. Dentre as fases citadas, ele diz para a gente ficar atento a uma. Qual e por quê? E fechando o tópico 2, qual é a outra característica da bipolaridade citada pelo comentarista no ponto 2.3? E assim a gente fecha o ponto 2. Outras questões, professor, você pode trazer e melhorar. Você pode melhorar as perguntas, trazer mais questões, porque o tempo é maior. Então, este é o grande desafio, é a gente motivar e trazer esse norte. Porque vai ser muito interessante. Este assunto, eu confesso a você, eu demorei 3 horas estudando essa lição. 3 horas para poder resumir esses tópicos aqui para você. Fiquei impressionado com o conhecimento que eu obtive a partir dessas reflexões. Vamos ao ponto 3. Cite uma das grandes dificuldades de se diagnosticar precisamente uma enfermidade da alma. O comentarista, ele dá essa dica para a gente. Tem uma dificuldade para se diagnosticar. Que dificuldade é esta? Que muitas pessoas às vezes se confundem. Isso nós vamos ver claramente na lição. Qual fase o indivíduo passa a sofrer com a perda de hora de sono? Tem uma fase que a pessoa que sofre da bipolaridade, ele começa a perder horas de sono. Que fase é esta? Por que ocorre a perda de hora de sono? Tem a fase e tem as razões. Por quê? Então, além de a gente conhecer qual é a fase, nós vamos entender também por que a pessoa perde o sono. Segundo o comentarista, qual fase o indivíduo resiste ao tratamento alegando que não está doente? Olha só que interessante. Uma das fases da enfermidade, a pessoa que sofre, ela tem
essa possibilidade de dizer isso. Não, eu não estou doente. Por isso é que é importante o conhecimento do tema. E como o pastor Israel Maia é um especialista na área, ele traz para a gente embasamento sobre isso. Interessante, por isso é que eu separei essa questão, que eu acho importante a gente aprofundar esse ponto. Como a bipolaridade é conhecida? No período depressivo, o portador da bipolaridade experimenta qual sensação? Tem uma sensação que quem é portador dessa enfermidade sente. Então, a pergunta é, no período depressivo, o portador da bipolaridade experimenta qual? Qual sensação? Por que a enfermidade não pode ser usada como pretexto para desvio de caráter? Que interessante, né? Pastor, tem isso? Também tem. O pastor explora isso. Às vezes a pessoa, né? Nós vamos entender que o fato da pessoa ter essa enfermidade não justifica desvio de caráter. Lá está explicado direitinho. Assunto importante para ser estudado em sala de aula. E assim, nós fechamos o ponto 3. Tenho absoluta certeza que o estudo e a compreensão desses 3 pontos vai nos ajudar a conhecer este assunto. E terminando, o nosso comentarista conclui dizendo: a Igreja de Cristo não pode agir como se tivesse medo de pessoas com transtorno bipolar ou maníaco depressivo, mas deve aprender a lidar com esses irmãos, enfatizando a importância do amor de Deus em cada discípulo de Cristo, expresso em comunhão, cuidado e atenção de uns para com os outros, promovendo assim um ambiente de inclusão, de acolhimento, que muito contribuirá no tratamento médico-terapêutico. Chegamos ao final do estudo desta lição. Dê uma olhada só o que vem no próximo vídeo, lidando com a instabilidade e hipersensibilidade generalizada. Assunto para o vídeo 8 da nossa revista Betel Dominical. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.